Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 88 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos no capítulo 10. Era penosa a viagem no meio da poeira ressecada da estrada, reduzida a cinzas pelo sol. A vegetação tornara-se cinzenta e mais rala. As folhas enegrecidas e retorcidas como novelos, cinza escuro, erguiam-se ao menor sopro do vento. As messes já tinham sido colhidas e por cima das palhadas revoavam muito baixo, com as asas abertas, as aves de rapina, buscando sua pilhagem entre os feixes de cevada. Um vento quente soprava de vez em quando, levantando a poeira contra os olhos dos caminheiros. À frente da caravana, os mercadores apertavam o passo com seus camelos. O pessoal que se juntara à caravana tinha de apressar o passo para não ficar muito atrasado. Não agradava a ninguém ficar sozinho na estrada deserta. O servo dos comerciantes, que ia sentado em um burro na retaguarda da caravana, gritava: "Rápido, rápido! Andem mais depressa! Se andam como caracóis, vamos deixá-los." No grupo de pessoas que se juntara à caravana, havia um moleiro que se dirigia a Jerusalém para ajudar seu irmão na fabricação de objetos para a venda durante as festas que duravam quase todo o mês de Tishri. Tishri é o nome do mês correspondente a setembro, outubro. Iam dois jovens pedreiros atraídos pelos anúncios reais de trabalho na construção do templo. Miriam era a única mulher na caravana. Ninguém se interessava por ela. Os três homens caminhavam logo depois dos camelos, mergulhados em uma conversa incessante. Miriam estava contente por ninguém lhe dar atenção. Apenas o servo, sentado em seu burro, às vezes lhe dirigia a palavra. Ela respondia com cortesia, mas sem convidá-lo a dialogar. Preferia caminhar em silêncio, meditando sem cessar nos acontecimentos dos últimos dias. Ao anoitecer, na parada para o descanso, ela servia seus companheiros de viagem. Considerava isto muito natural, e eles aceitavam seus cuidados, sem surpresa, nem agradecimento. De fato, as mulheres existiam para servir aos homens. Não lhes parecia estranho que eles, recostados no chão, continuassem com sua conversação, enquanto ela ia de um lado para o outro. Preparava-lhes a ceia ou ia com o cântaro para buscar água na fonte vizinha. Depois, chegada a noite, todos se deitavam ao redor da fogueira para dormir. Miriam também se envolvia em seu manto e deitava-se no chão. Por cima dela, a abóbada celeste cintilava de estrelas. O sono demorava a chegar. Deitada com uma das mãos sobre a cabeça, tocava o corpo com a outra mão
interrogativamente. É possível que tenha ocorrido realmente aquilo que aconteceu? Como pôde acontecer? Até agora, nada confirmava esse fato extraordinário. Nada além do anúncio. Ao lado roncava a gente cansada pela caminhada. Os camelos bufavam e se lamentavam em sonhos. De vez em quando ouvia-se um rangido nos recalcos da fogueira. Ela não percebia esses ruídos. O curso de seus pensamentos tinha tal profundidade que absorvia tudo que a rodeava. Já não recordava precisamente quando nela havia despertado esta segunda vida que pulsava em seu íntimo, no meio da vida que ela vivia entre as pessoas. Deveria ter sido então muito pequena. Sua mãe já não vivia, morrera muito cedo, e ela estava aos cuidados de sua tia Isabel, quando certa tarde, tudo estando na mais absoluta imobilidade, alguém lhe dirigiu a palavra. Estava sozinha. Um momento antes, não havia ninguém no pasto florido. Inesperadamente, viu aquele que lhe falava. Estava de pé, a certa distância, semelhante a uma flor branca que se destacava das demais. Disse-lhe: Eu te saúdo, Miriam. Naquela vez não disse nada, mas em sua voz e sua profunda reverência havia algo que até então ela jamais experimentara, uma espécie de deferência grande e incompreensível. Isto a surpreendera e envergonhara. Sabia quem era. Uma pobre órfã, cuidada por uns parentes. Os traços de sua mãe haviam se esfumado rapidamente na mente infantil. Duraram mais tempo os ensinamentos que Ana, em meio a seus afazeres, transmitira à menina sentada a seus pés. Logo Isabel começou a ensinar a mesma coisa. E agora era-lhe difícil, às vezes, delimitar em sua lembrança onde terminavam as palavras de sua mãe e onde começavam as de sua tia. O mundo em que vives, diziam as mulheres, está mergulhado na dor como uma pedra na água. Por toda parte onde fores, por onde olhares, encontrará temores, dores, inquietações. Verás enfermidade, fome, ódio. Verás como as pessoas sofrem. Tu mesma irás aprender o que é a dor. Dela ninguém escapa. Mas os sofrimentos alheios irão doer-te mais que os teus próprios. Mas olha com cuidado e trata de perceber também aquilo que não salta à vista. Se o Altíssimo permite que todos sofram, não é porque ele queira esse sofrimento. O mundo se afastou dele como um mau filho que abandona seu pai. Mas ele não renegou o homem. Não o deixou de lado como se fosse um trabalho que saiu mal. Ele quer salvá-lo e prometeu-lhe a salvação. Poderia submeter à força a má vontade do homem. Entretanto, ele deseja que o próprio homem entenda o seu erro, que perceba o amor do Pai. Sozinhos não o podemos fazer. E também nisto ele quer nos ajudar. Prometeu que irá enviar-nos alguém. De sua parte virá alguém que nos ensinará. Lembra-te disso, Miriam. Lembra-te disso, Miriam. Cada mulher israelita poderia ser a escolhida
que dará à luz o prometido. Hoje ou amanhã, ou dentro de centenas de anos, chegará esse momento, porque ele sempre cumpre as suas promessas. Por isso, toda mulher deve estar preparada para assumir essa tarefa bendita. Toda mulher deve recordar que aquele que virá sobre ela não será apenas sua felicidade e seu orgulho, mas também a salvação do mundo, sua libertação do sofrimento. Sentada aos pés de sua mãe, ou já era talvez sua tia, ela perguntava: e não se pode fazer nada para que aconteça antes o que deve acontecer? O Altíssimo ouvia sobre sua cabeça: conhece o seu tempo. O homem não adiantará o seu tempo, seu com letra maiúscula, né? Mas talvez seria preciso pedir-lhe. Continuava perguntando. Talvez se deva fazer algo para induzi-lo a entrar em ação antes. Já vi tanta gente que sofre. Dão-me pena. Gostaria de ajudar a cada um. Mas é preciso dizer a ele. Ele vê tudo e tudo sabe. Mas, se ele ama, se deixará comover. Só é preciso dizer-lhe, é preciso pedir-lhe, é preciso... Miriam, tu precisas recordar quem ele é. Não é permitido sequer pronunciar seu nome. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Seus pensamentos se elevam muito acima dos nossos. O que ele decidiu é bom e imutável. Será que ele quer que lhe peçamos? Será que ele está esperando? Não fales assim. És apenas uma menina. Desta vez, sem dúvida, era a mais severa das duas, a voz de Isabel. Existiram, há tempos, homens que lhe falaram e pediram: a nós, as mulheres, só cabe esperar. E não lhe podemos oferecer nada para impetrar sua graça? E que desejas oferecer-lhes, minha menina? O que tens tu que não tenhas recebido? E se eu lhe oferecesse aquele que é o maior dos privilégios? De que estás falando? Ela nunca lhe explicou com palavras, mas crescia nela, ano após ano, a convicção de que existe algo que até mesmo uma menina humilde, como ela, pode oferecer a seu Criador. E novamente outro dia, num semelhante meio-dia ensolarado, surgiu diante dela, no prado, uma formosa flor branca. Ela se inclinou outra vez e repetiu de novo: eu te saúdo, Miriam. Todas as graças do Altíssimo estão sobre ti. Instintivamente, ela tapou os ouvidos com os dedos. Não digas isto, sussurrou. Não posso escutar isto. Não quero. Eu sou apenas uma mocinha comum. Não respondeu nada. Não disse mais nada. Desapareceu, deixando-a com o mistério das palavras incompreendidas. Ela ouviu pela terceira vez aqui na ladeira, no alto de Nazaré. Era meio-dia e ela ia com suas ovelhas. Desta vez não surgiu diante dela em forma de flor, mas como uma coluna de ouro, de fogo. Ela retrocedeu assustada, mas reconheceu sua voz. Ele disse: eu te saúdo, Miriam. O Altíssimo está contigo. A jovem caiu de joelhos.
Apoiou seus lábios trêmulos contra uma pedra rugosa que sobressaía um pouco da vegetação. Seria possível? Sussurrou. Assim é! A voz que saía do fogo soava com decisão, como se fosse a voz do Razan pronunciando a sentença do tribunal. A coluna permanecia diante dela. Ardia, mas não se consumia. E ouviu: Não temas, foste ouvida. Tu conceberás o filho. As palavras caíam sobre a cabeça inclinada como uma cascata incandescente. Reduziam-na a pó e entregavam-lhe de novo a vida. Contudo, apenas estas foram pronunciadas, ela ergueu a cabeça. Continuava sendo a mesma jovem ousada, que não tinha medo de perguntar se é permitido rogar ao Altíssimo. Entretanto, eu renunciei, eu lhe entreguei. Então como? Como pode ser isto? A voz acima dela voltou ainda mais majestosa que antes. E ao mesmo tempo parecia arfar, maravilhada com o que estava dizendo. Ele mesmo se inclinará sobre ti. Ele mesmo fará tudo isto. Porque tudo está em seu poder. Como és feliz, Miriam. Que afortunada, Miriam. Ele quer dar-te um sinal. Tua tia dará à luz um filho, mesmo que já tenha passado o tempo dela, para que tu saibas. Miriam, tu entendes? Ele te pede que aceites. Pede. Com a emoção, passe um nó na garganta dela, seus olhos encheram-se de lágrimas. Baixou de novo a cabeça, apoiou a fronte no musgo áspero que cobria a pedra. A coluna de fogo continuava acima dela, ainda que parecesse inclinar-se em humilde reverência. Envolveu-a um silêncio tão profundo como se o mundo ao redor tivesse deixado de respirar. Com a boca quase sobre a pedra, sussurrou: Sou apenas a escrava. O que o Senhor decidir, faça-se em mim. Não caiu um raio, mas algo parecido com um vento ardente passou veloz por cima dela e envolveu-a em seu sopro. A coluna de fogo dobrou-se ainda mais até o chão e a seguir foi minguando, empalideceu, desapareceu. Imediatamente o silêncio se rompeu em pedaços. O mundo ao redor de Miriam voltou à vida. Falou com milhares de sons. Ouviu o sopro da brisa, o canto dos pássaros, o ruído compassado das patinhas das ovelhas. Ela ergueu a cabeça lentamente. Já não havia ninguém a seu lado. O capim não se queimava no lugar onde esteve a coluna de fogo. O céu não caíra atônito diante das palavras que tinha ouvido. O sol brilhava de novo como antes. Ao seu redor, o rebanho balia. O vento trazia da cidade as vozes das crianças que brincavam e os gritos dos aguadeiros. Ela passou a mão na testa. Sem acreditar, tocou seu corpo. Nada indicava o que havia acontecido. Nela não havia mais que alegria e um arroubo
enlouquecedor. E um único pensamento dava uma nota discordante: a lembrança de José. Ela o amava tanto, desejava muito que fosse recompensado por sua dedicação e bondade. Temia que ele se sentisse ferido. Tinha medo de que ele não pudesse participar de sua felicidade. Mas imediatamente afastou essa inquietação. E sentia: se para respeitar o dom que ela tinha feito de si mesma, o Altíssimo realizara algo que ultrapassava as leis do mundo que ele mesmo havia criado, também saberia dar sinais de sua graça ao homem que confiou nela e a quem ela amava. Não iria feri-lo nem humilhar. E lhe permitiria participar de sua felicidade. E mal haviam passado 3 dias, chegou um homem com a notícia de que Isabel estava esperando um filho. O dia despertava. Miriam era a primeira a levantar-se. De novo estava disposta a ajudar aqueles que iam com ela. Eles chamavam: escuta, garota, faz isso, faz aquilo outro, traz água, acende o fogo. Ela sorria e fazia o que pediam. Depois eles voltavam às suas discussões. Estalavam em grandes risadas. Davam-se palmadas nas costas. Por último, recolhiam suas coisas em uma trouxa e puxavam-se a caminho. Ela os seguia como antes, despercebida, levando entre as dobras de seu manto um segredo enlouquecedor. Então, esse é o capítulo 10, né? Em que o autor, né, está descrevendo nesse capítulo e vai continuar a descrever no próximo a viagem, né, que Miriam vai fazer de Nazaré até a casa de Isabel. Né? E aqui as histórias vão ser entrelaçadas, né? Nós já vimos a reação do José a essa viagem, né? Na discussão que ele teve com Cleofas, o cunhado de Miriam, né? Mas é claro que José ainda não sabia, né, da revelação do anjo, né, a Virgem Maria, né? Então, Miriam estava indo com uma caravana aqui primeiro para Jerusalém e depois ela vai pegar a rota da casa da Isabel, né, para ajudá-la. E o autor usa aqui uma parada nessa ida de Miriam para a casa da sua Isabel, sua tia, né? Para recordar, né? Miriam então recorda a anunciação do anjo, né? E aqui, claro, o autor usa a imaginação, né, para nos contar, né, que esse anjo, né, já era um conhecido, né, de Miriam.
Ele já tinha se apresentado a ela em outras ocasiões antes, né? E quando ele apareceu para a Anunciação, a aparência dele era diferente, mas ela já, digamos assim, conhecia a voz, né, do anjo. E ele reproduz também, né, um diálogo de Miriam com sua mãe e de Miriam com Isabel a respeito do Messias, né, a respeito da vinda, a respeito da possibilidade de todas as meninas da época, né, serem uma delas, né, a escolhida, né, e o diálogo reproduzido mostra a Miriam uma menina muito curiosa, muito perguntadeira, né, muito viva, né, querendo acelerar, né, com orações, com pedidos, né, a vinda do Messias, né. Mas e se nós não pedirmos? Mas e se a gente, né, pedir? Não será que acelera a coisa? E as respostas da Isabel e da mãe, né, a essa menina perguntadeira, né. E por último, né, o autor mostra que depois que tudo passa, né, ela se preocupa com José, né? Mas nós vamos ver, a história real mostra isso, né? E depois nós vamos ver mais com detalhes aqui no romance. Como é que ela confia tudo a Deus? Ela não fala nada a José. Ela não comenta nada com José. Esse assunto ela deixa para ser resolvido entre José e Deus, né? E essa é muito razoável nós pensarmos, né, que essa foi isso mesmo que a Virgem Santíssima pensou, né? Ou seja, se ele tinha proporcionado, né, uma coisa tão extraordinária a ela, ele ia certamente ter meios de contar para José, né, o que aconteceu e de incluí-lo. Ela deseja aqui, né, de incluir José, de permitir que José participasse da sua felicidade, né? Então, ela não falará, né, nada a José, nem no romance, nem de fato nos relatos bíblicos, né? Ela não contará a José essa experiência da Anunciação, né? Ele ficará sabendo através de uma revelação também, né, que vai ser descrita aqui belamente, essa revelação, inclusive, né? E os diálogos que eles mantêm não tratam mais sobre esse ponto, né? E é de se imaginar mesmo, né, que eles não mantiveram nenhum diálogo a respeito da Anunciação, né? Era um ponto pacificado para Maria, que Deus ia dar um jeito de incluir José na felicidade dela e como protetor dela, né? Certo?
Então, eu gostaria de ouvir agora, se houver, as observações e comentários de vocês sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Opa! Tudo bom? Bom, Termina de beber aí. manda brasa. O interessante, né? Alguns autores relembram a gente que o diálogo entre o anjo e Nossa Senhora foram principalmente a resposta ali de Nossa Senhora, foram o oposto de que provavelmente deve ter sido o diálogo de Eva lá com o capeta, né? Capiroto. E isso, a diferença ali é para quem aparece, para quem ela vai assentir, né, da vontade, e para quê, né? Uma foi a mãe da humanidade, no sentido, né, da natureza, a outra foi a mãe da graça de todo mundo, né? E interessante, né, meditar isso. Eu gosto de meditar essa parte no primeiro mistério do Rosário, muito interessante. E aí fazer a gente pensar aí tantos sims e tantos nãos que nós damos, seja para um lado, seja para o outro, né? A gente precisa ficar atento a essas coisas, tem que muitas vezes parar de reagir automaticamente ou por hábito, para não cair sempre, né, em tentação, né? Ou então procurar discernir as coisas e procurar tomar decisões acertadas, seja principalmente naquelas pequenas coisas, né? Então, essa parte sempre me lembra isso. A Eva foi a mãe dos liberais, velho. Exato, foi a primeira liberal, É, né? Liberou geral. liberou geral. É, ué. Né? O capeta é o liberal mor, né? É, A gente sabe que os agentes dele são bem chegadinhos no liberalismo, né? Eles são. vão levando de passo a passo outros ismos aí, né? Muito bravos, inclusive. Mas eu gosto de ver essa parte. Mas, essencialmente é isso que eu ia comentar. Ah, Assim, beleza. se ninguém, quando reza o rosário, porque muitas vezes a gente vê assim, pessoal, mistério, não sei o que, contemplando, não sei o que, e vai lá, É. e aí contempla nada, né? Tem igual uma viagem turística daquele tipo, o ônibus chega no ponto turístico, mais batido que tudo, desce todo mundo 10 minutos pra vocês verem isso. Passa no museu, vamos lá, gente, 30 segundos para ver um quadro aqui, belíssimo aqui, do pintor barroco, cheio de imagens maravilhosas aqui, né? Ou 5 minutos para dar uma passadinha numa igreja super ultra decorada, né? Do estilo barroco, assim, não dá, né? Então, a gente fazer essa meditação também é importante, ver por que a gente faz isso, né? Geralmente a gente pede o dom da humildade, que é o dom, né? Mas tem tantas outras virtudes que são envolvidas nessa aí. Uma vez eu estava rezando com uma outra pessoa e parei a ver um monte de dom que tá para dar frutos dessas virtudes, né? Humildade, paciência, fortaleza, mansidão, discernimento e etc. Calma aí, mas São Luís de Montfort só falou um. Assim, não. São Luís de Montfort, pelo que eu li, ele deixou escrito sobre justamente essas meditações, segundo até mesmo o livro dele, uma meia dúzia de frutos diferentes para cada um ali, e dizem os comentaristas, né, inclusive, que vários desses escritos dele se perderam, que haveria muito mais, inclusive, sobre isso, que daria certa liberdade, óbvio, que há certa liberdade na hora de meditar sobre isso, né? É claro, não, isso E aquilo ali não pessoal, é. Não é o. engessado, né? É. Não. É. Pois é. Mas é isso mesmo. E outra coisa interessante é que exatamente isso, né? A Maria pensou como uma pessoa realmente cheia de graça. Ela viu, né? Se Deus vai dar um jeito dela conceber essa criança e, né, sem contato de qualquer forma aí físico, bom, ele vai dar um jeito no resto também, É, ué. né? Se ele Não vai criou a ser natureza, né? nossa, criou esse mundo inteiro aqui, É, né? ele vai dar um jeito. E é Ele interessante consegue. porque ela se cala, né? Ela simplesmente.
Entrega para Deus confiantemente, né? Essa atitude confiante, né, de entrega, isso é muito importante também. Ontem mesmo eu estava comentando com a Paula aqui, que muitas vezes é o que a gente tem que fazer, muitas vezes a gente tem que fazer e é o que deve ser feito mesmo, né? A gente estava conversando sobre vocações, então tem gente que às vezes, ao rezar, faz uma espécie de seja feita a minha vontade, venha a vós o meu reino, né? Enquanto, na verdade, ele deveria estar simplesmente disponível, aberto, entregue, por exemplo, no caso das vocações, para que Deus encaminhe, revele para essa pessoa os caminhos, que ela também fique atenta para ver isso, Tem que né? ter, né? Tem que ficar atento, né? Exato, a atenção é muito importante. Atento a isso e que muitas vezes ele vai com aquela passagem, né, que fala que o Senhor fala para Pedro, o Espírito vai te levar onde você, né, nem pensou em ir, fazer coisas que você nem estava pensando em fazer. É sobretudo ele, né? Pedro. Isso. Nossa, mãe. Sobretudo ele. Quem viu, quem te vê, né? E tem também, eu estava folheando também, eu já comecei a ler o primeiro capítulo aqui, é um livrinho muito interessante, que a Ana Paula recebeu aqui, uma compra, é de um bispo, eu até tenho um outro livro dele, um bispo mexicano, daquela época dos cristeiros. A gente vê também a seriedade, assim mesmo, né, da história dos cristeiros também, seriedade de tantos sacerdotes, tantos leigos naquela época, né, no México. E ele escreve sobre o Espírito Santo. Ele escreve muito bem e ele tem uma escrita, além de muito bem embasada doutrinariamente, que ele fala que a doutrina é importantíssima nas devoções, que elas são a base da verdade sobre qual essas devoções têm que ser construídas. Já que nós estamos falando aí de concepção do Espírito Santo e tudo mais. E ele falou que o objetivo de todo cristão é simplesmente se tornar um outro Cristo, semelhante ao Cristo. Né? Como São Luís de Montfort, inclusive, ele cita. Alter Christus, né? Exato. Que a forma do novo cristão, ele tem que sair de Maria, de Nossa Senhora, né? E para aparecer um outro Cristo, assim, nesse sentido, né? Um outro Cristo, um cristão, né? Na Terra, são duas coisas necessárias. Nossa Senhora, né? Que ela vai como mãe desses novos Cristos, e também o Espírito Santo, não no sentido vulgar, carismático, completamente pentecostal que tem por aí, mas o Espírito Santo e a união do Espírito Santo e Nossa Senhora, porque o Espírito Santo também é o Espírito da Igreja, né? E Nossa Senhora é a Igreja. Então, sem essa união, não dá para poder surgir um novo Cristo, né? E ele vai desenvolvendo. Então, o primeiro capítulo aí. Mas eu achei muito interessante porque ele também escreve, né, com aquela expressão que as pessoas usam, né, com aquela unção espiritual também, que inclusive esse autor, ele tá avançado, assim, a medicação, a localização dele, alguma coisa assim. Ele foi diretor espiritual de alguns santos mexicanos, inclusive, e foi amigo de outro, que já está canonizado, inclusive. Mas a gente vê que ele praticou o que ele está ensinando. A gente percebe que ele tem um respaldo ali de prática também. Não é só de blá blá blá, de dizer, de compilar, fazer um estudo literário, vamos dizer assim. Então, muito interessante isso. Teve outro Papa, não sei se Papa Pio IX, também, um desses papas, Clemente, alguma coisa. Eu lembro que ele tinha, eu lembro que eu peguei um livrinho sobre um coroinha do Espírito Santo, muito tempo atrás. Ele falava a mesma coisa, né? Nós não temos cristãos melhores porque o Espírito Santo está sendo esquecido. Mas exatamente essa... O Espírito Santo ele foi raptado, né? Ah, sim, pelos pentecostais, né? É. Sequestrado, Pela SEC.
Exato, pediram um resgate lá de. Você vai ter o Espírito Santo nas nossas mãos, entrar no batismo. Como é que é? Batismo de quê que eles falam? É batismo do Espírito? É aquela bobagem que eles falam lá, né? Ele foi raptado hoje, né? Enfim. Foi. Ele tá raptado com a arma nas têmporas, com o nas têmporas lá, pedindo resgate, É, e, né? E a tropa especial do outro lado da rua com um fuzil pois é, na nossa cabeça. não, e outra coisa, Márcio, o que é curioso é porque com essa proeminência, né, desse pessoal maluco pentecostal, Sim, isso isola as pessoas de hoje a terem contato com a verdadeira espiritualidade em relação ao Espírito Santo. exato. Há uma barreira. Sim, Todo mundo que. Quer dizer, ó, o mistério hoje a respeito da verdadeira devoção ao Espírito Santo é muito grande por causa desses malucos. Né? exatamente. É mais uma imitação barata do que o Capiroto inventou, justamente para desviar disso. Você vê É, como isso tem a sua importância, né? ué, exatamente. Quer dizer, hoje existe um grupo que se diz devoto do Espírito Santo e o outro grupo que não sabe, tá assim. Tateando, né? É, Assim como São Luís colocou a lista dos devotos falsos, né, de Nossa Senhora, nós é, também sabemos que há alguns. Olha que nós localizamos um ou dois, né, tipos de devotos falsos do Espírito Santo, né? E imagina que provavelmente deve ter mais. A é, semelhança dos devotos falsos de Nossa Senhora, né? E das falsas devoções também, das devoções tolas, né? Como dizia Santa Teresa, né, de Ávila, Deus nos livre das devoções tolas, né? Que nos fazem perder tempo, que nos desviam daquilo que é importante, né? é, As é. devoções tolas também surgiram, pipocaram ultimamente aí, né? Por todo lado. É, o sentimentalismo. Mas é isso, professor. Obrigado. Obrigado a você, Márcio. Só lembrando, né, que você falou a respeito dessa questão da Maria e da Eva, né? Isso é uma, isso é uma meditação muito, muito longa, né, dos padres da igreja, né, sobre, enfim, o, o que Eva rompeu, né, Maria veio resgatar, né, a, a, digamos assim, a diferença, né, a, de disposição interna entre Eva e Maria, né? A diferença aparente, né, de Eva como cumprindo a sua própria vontade, né, e de Maria como serva do Senhor, né? Então, assim, isso é um tema de meditação da patrística, né? E depois da Idade Média, enfim, né? É muito belo isso, né? A, a, a gente analisar as disposições internas da primeira mulher, né? Depois da Virgem Santíssima, né? É uma beleza, né? Essa, é, quer dizer, aquela, isso envolve muito essa questão moderna, né? Que, que envolveu o mundo inteiro, né? Que é a questão da liberdade, né? O falso conceito de liberdade, né? Quer dizer, quanto mais ligado, quanto mais serva do Senhor, né? Mais livre Maria se torna, né? Esse é um conceito que se perdeu, né? Conceito de liberdade dos liberais é o conceito de Eva, né? E não a da serva do Senhor, né? Antila Domini. Então, a Maria, ela não tem nenhuma dúvida sobre
a posição de serva dela. Nenhuma dúvida em relação a, inclusive, a posição social que a mulher tinha naquele tempo, não é? Ela não tinha nenhum problema com aquilo, né? Nós vimos no mesmo capítulo, né, que ela se dá o título de serva do Senhor. O próprio autor menciona que ela era serva da caravana da qual ela participava, né? Então, ela servia as pessoas, né? Na própria caravana, ela está sempre servindo. Então, ela não tinha... A posição dela era natural. Natural. Ela não fazia esforço nenhum. A natureza dela não fazia nenhum esforço e não era contrariada, né? Ela era dócil, né? Claro. Uma criatura especial, né? Concebida sem pecado original, né? Mas essa é uma das características mais marcantes, né? Ela não se opunha a essa posição de serva. Era o hábito natural de Miriam a de ser serva, de servir. Não passava pela cabeça dela não fazer isso, né? Isso é uma beleza, né? Uma coisa belíssima, né? A Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. Professor, aí nós já estamos entrando no segundo mistério, né? Que também o pessoal pede também a graça para dar frutos de caridade, de serviço, né? Me lembra já aquela homilia de ontem que a gente ouviu na missa, né? Servir é reinar. Eu achei aquilo fantástico, porque realmente todas as máximas, né, como dizer assim, as máximas evangélicas, realmente, né, de fato, elas são contrárias às máximas do mundo, né? Onde a gente vê humilhação, a gente vê onde os outros veem humilhação, a gente tem que ver serviço, a gente tem que ver caridade, a gente tem que ver o interesse pelo bem comum, né? Que é o que ela estava fazendo ali, servindo. Mas não estava servindo uma pessoa determinada ali. O serviço ali, naquele serviço todos ali lucravam, né? Era para o bem de todos. E exatamente isso, essa caridade, aí a gente vai puxando outros, né? A gratidão da Santa Isabel quando recebe a visita, né, de quem vai auxiliá-la, a santificação de João, a gente pede também nossa santificação, nossa conversão, né? E aí já vamos rezando esse rosário até o final. Exatamente. Mas, o Márcio, é engraçado, né? Quando eu ouvi a homilia ontem, nessa parte exatamente, eu lembrei de duas coisas. A primeira foi uma observação da própria Ana Paula, há umas aulas anteriores, em que a gente estava discutindo a questão da nobreza. Eu não sei exatamente em que contexto, mas ela falou: nobreza é serviço. Esse era o conceito do nobre medieval. Uhum. O nobre medieval era aquele que servia. Inclusive, servia em todos os sentidos, inclusive em proteção individual, né? Por isso que a classe nobre sempre foi ligada à classe militar. Porque ele protegia, ele servia, né? Então, a nobreza era uma classe social, sociologicamente falando, a qual você podia ascender desde que você mostrasse nobreza. Você se transformava em nobre. Então, nobreza nunca foi... eu lembro que eu comentei, né, que a monarquia absolutista é que transformou o conceito de nobreza
em conceito do tal esnobe, né? Que é o que não tem nobreza. Você até lembrou essa expressão na época, na ocasião. Então, assim, é isso mesmo, quer dizer, nobreza é serviço. Nobreza é se inclinar às necessidades do outro. Né? Mas isso, enfim, isso já desapareceu, né, da face da terra. Já tinha desaparecido já nos reis, nas monarquias absolutistas do final da Idade Média e início da Renascença. Né? E daí, veja, a monarquia ela vai caminhando para a sua extinção justamente por isso. Exato. Perdeu sua função. Perdeu. É interessante que eu li há muito tempo em alguma coisa de um livro de história falando que muitas vezes um nobre contra outro perguntava: a que senhor serves? Né? Eles faziam aquela linhagem de vassalagem. Né? É o filho de quem? É o filho de quem? É o filho de quem? Isso, é o filho de quem vem daí. Ó, é o filho de quem? Né? Eu sou o barão tal que sirva ao visconde tal, que por sua vez ele é vassalo do conde tal. A linhagem da vassalagem. Do conde tal, do duque tal, do príncipe tal, do rei tal, que é vassalo de Nosso Senhor também. É a vassalagem, a linhagem da vassalagem. Né? É muito interessante estudar isso na história, como é que funcionava essa sociedade medieval. E era uma sociedade que funcionava, né? Todo mundo servia. O plebeu lá, o servo lá da gleba, ele servia ao senhor, o senhor, por sua vez, servia a ele. E a gente via o resto disso ainda, né? E todo mundo tinha compromissos morais um com o outro, né? De honradez, moral, de serviço. A gente vê, por exemplo, em quem tenha algum acesso assim a história de avós e bisavós e tataravós aí, que, por exemplo, né, uma parte da minha família tem desde os plebeus assim, mais pobres até gente que ainda, né, tem certos parentes que ainda são latifundiários, cheios da grana. Mas eles têm uma explicação que a minha mãe e minha avó davam para essa parte. Na época eles chamavam os colonos, né? Não tinha essa situação jurídica já da Idade Média, mas eles chamavam os colonos. Eles simplesmente ficavam lá a vida inteira durante gerações. E eles, né, dividiam um produto daquilo que eles arrendavam a terra, entre aspas, assim, dividindo uma parte do produto, né? Os meieiros, terceiros, né? Daquilo que eles produziam. Mas os fazendeiros, eles tinham esse dever, por exemplo, eles se tornavam padrinhos dos filhos dos colonos, ensinavam catequese para eles. Se não tivesse uma igreja por perto, eles traziam o padre para de tempos em tempos ali celebrar ali na fazenda. Eles contratavam às vezes professores para ensinar, ou se eles mesmos, inclusive se as mulheres, por exemplo, da família não fossem as professoras para ensinar a alfabetização básica das crianças, né? Inclusive das próprias, juntava tudo. Isso, exatamente. Dos próprios filhos, dos colonos, Isso, todo mundo junto misturado, né? A proteção, se alguém ficava doente, eles iam lá visitar a pessoa doente, faziam umas... eu lembro minha mãe falando que minha bisavó tinha, então ficou um tempo com ela lá, e ela tinha um livro lá de boticário, pensa, que a pessoa tinha determinado problema, ela ia lá, lia, pegava, catava as plantinhas lá, providenciava uns negócios, amassava tudo lá, fazia uns negocinhos, levava esse remédio para os colonos lá e perguntava como é que estava melhorando ou não. E o médico, acho que na região médico era muito raro, e às vezes eles quebravam o galho indo lá na cidade buscando farmacêutico, que a coisa fosse mais difícil. Ou levava até o farmacêutico. E cuidavam, né, da saúde desses... Boticário, viu? Exatamente, boticário. Farmacêutico é só depois das indústrias farmacêuticas. Depois da farmácia, né? A farmácia. A farmácia. A máquina farmacológica.
Aí, deixa eu ver, cuidava, por exemplo, da proteção deles, se tinha alguma onça rondando, se tinha assaltante, né? Então eles cuidavam sempre dessas necessidades também. Um ajudava os outros, por exemplo, entendeu? Você vê, né? Tudo que você descreveu, é, a coisa fica muito clara que é o seguinte: uma sociedade que funciona, todo mundo serve alguém. Sim, Não tem jeito de você funcionar numa sociedade que algumas pessoas, ou grande parte delas, absorve serviços e não serve ninguém. exato. Então, assim, não é possível. Né? Então, é o que a sociedade hoje se transformou, né? Num bando de Uhum. absorvedores de serviço, Isso, sem querer servir ninguém. Né? mimado. Inclusive, se eu ver que toda instituição, e ela tem uma finalidade. Se essa instituição, se as pessoas servem à finalidade dessa instituição, né, todos são beneficiados. Assim que uma pessoa sequestra essa instituição e faz com que essa instituição sirva apenas a algumas pessoas ali, ela começa a andar para trás, como uma monarquia absolutista, Não. como aquela empresa em que o sócio desvia o dinheiro, Mais cedo ou mais como tarde ela quebra. ela ruim, Ela exato. rui, ela rompe. Não tem jeito. Isso me faz lembrar, simplesmente para dar no pé da discussão aqui, é uma historinha que eu acho que eu já contei, né? A pessoa foi ao céu e viu, assim, olha, bom, né? Morreu, foi para o céu. Ó, aí chegou lá, era um caldeirão grande de sopa, as pessoas com as colheres enormes, do tamanho de um remo, mas uma pega uma colher de sopa e entrega para a pessoa que está do outro lado do caldeirão para ela tomar a sopa. Aí o anjo falou assim: olha, ele perguntou, e no inferno, como será? Eu vou te levar lá para você ver. Era o mesmo caldeirão, as pessoas ao redor, só que as pessoas tentando pegar aquela colher comprida e virar e tomar a própria sopa, elas mesmas, né? Ou seja, um Ah, ato de egoísmo, esquecimento do outro. Acabou que a sopa era derramada, ninguém tomava a sopa porque não dava para mexer, dava briga, dava confusão. Ou seja, é da diferença para um céu ou um inferno aqui na Terra é simplesmente a forma de agir, né? Servir ou apenas ser servido, né? é, Porque ao servir, alguém vai acabar te servindo uma hora também. é, é. É simplesmente isso. Só isso, professor. Obrigado, desculpa pela demora. Meu caro. Que isso. Mas alguém tem alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, e os comentários, né? As observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.